Bom dia, galera! Hoje nós vamos falar sobre prisma regular. Nas aulas anteriores, vocês aprenderam a fazer cálculos com os prismas, aprenderam a definir prisma, né? O que é um prisma, quais as propriedades de um prisma, e também vimos prismas especiais, o paralelepípedo e o cubo. Aprendemos também a calcular a diagonal do paralelepípedo e do cubo. Hoje a gente vai ver quem é esse cara aqui. Por que um prisma pode ser considerado regular? Ele é regular quando as suas bases são polígonos regulares. Vejamos esse exemplo, ó. Temos essa base aqui, um pentágono regular. O que é um pentágono regular? É um polígono de 5 lados que possui ângulos internos, né? Com a mesma medida e lados também com a mesma medida. Tá certo? Esse é um polígono regular. Então, a gente tem que a base, as duas bases, né, são polígonos regulares, certo? Ó, já que elas são congruentes, obviamente, se uma é um polígono regular, a outra também é, por ser um prisma. Beleza, turma? Todo prisma regular, ele vai ser nomeado da seguinte maneira. Olha esse exemplo. Prisma pentagonal regular. Juntamente da palavra regular, nós temos o nome da sua base. Que tipo de base ele é? Ah, que bom, esse cara aí é um pentágono. E quando ele fala que é um prisma pentagonal regular, é porque essa base pentagonal é um polígono regular, possui todos os lados iguais. Gente, atenção, um prisma regular não tem necessariamente a aresta da base igual à altura dele. Não é necessário que isso ocorra. Então, exemplo, eu posso ter um prisma de base regular pentagonal e a aresta mede 2, a aresta da base, a altura mede 5. Sem problema, ele continua sendo um prisma regular. Aqui ele chama de reto. Por que de reto? Todo prisma reto é aquele que forma 90 graus com a base. A aresta lateral forma 90 graus com a base. Então, a gente tem a consequência que a superfície lateral do prisma, o que é a superfície lateral? A área lateral, né, que é composta por todos esses retângulos aqui na volta do prisma, elas vão ser iguais, gente. A área lateral, na verdade, vai ser composta por retângulos iguais. Então, vai lá, ó, para calcular a área lateral do prisma, nesse caso, você faz 5 vezes a área do retângulo. Por quê? Porque todos os retângulos vão ter a mesma medida. Assim como eu dei o exemplo que a aresta da base é 2 e a altura é 5, todos os retângulos serão compostos por dimensões 2 e 5. Então, eu faço 5 vezes a área do retângulo, nesse caso em específico. Mas para um prisma regular qualquer, a gente chama esse 5 aqui, a gente troca esse 5, quer ver? Por N, onde N é o número de lados da base, tá? Então, se é um pentágono, 5, se é um hexágono, 6 e assim sucessivamente, certo, turma? Revisando também como que se calcula a área total de um prisma qualquer, queridos. Lembra dele planificado, a área superfície, eu tenho que imaginar aquela questão do revestimento, quero revestir essa caixa de papel, né? Eu quero ver o quanto de papel vou utilizar para montar uma caixa, por exemplo, assim, também. É uma outra forma de aplicar. A área total você vai fazer a soma de todos esses polígonos aqui. A área de todos eles, então, seria a área do pentágono mais a área do pentágono, ou seja, 2 vezes a área da base, isso vale para qualquer prisma. Mais a área lateral, que é composta por retângulos, a gente chama de área lateral, que no caso é isso aqui, ó, N vezes a área do retângulo. Isso vale para qualquer prisma, tá? E o volume, meus queridos? O volume é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula para determinar o volume. Por que a gente não faz 2 vezes a área da base? Veja, meus queridos, a hora que você preenche essa superfície, ó, tô preenchendo a sua superfície e já tô multiplicando pela altura, é como se eu tivesse fazendo N vezes a repetição de preenchimento desse prisma.
E a hora que eu toco a base de baixo, eu já estou tocando a base de cima. Então, eu estou... Opa, foi uma coisa a mais ali em cima, olha. Então, eu já estou preenchendo esse prisma inteirinho. Eu peço para o aluno imaginar N palitinhos que vão completando essa caixa até preencher o seu volume. Ora, toca a base de baixo, toca também a base de cima. Então, eu não preciso contar duas vezes. Por isso que é a área da base vezes a altura. Belezura, turma? Essas são as fórmulas principais para o cálculo de área, né, da superfície do prisma regular e o volume, tá bom? Bom, turma, agora vamos fazer um exemplo de aplicação. Eu sugiro o seguinte, antes de você ver esse vídeo, faça o exercício da aula, o primeiro exercício da aula. Vê o resto do vídeo, na verdade, né? Faça o primeiro exercício. Aí depois você confere a resolução aqui, tá? Ixi, embromou tudo agora. Então, faz primeiro o exercício e depois você confere com o vídeo. Belezura? Bora lá, então. Em um prisma reto de altura 5 centímetros, então ele nos dá a altura 5 centímetros, cuja base é um hexágono regular. Então, ele já tá te falando que é um prisma regular hexagonal. Ele podia falar assim, tá? Um prisma hexagonal regular ou um prisma regular hexagonal. De lado medindo 2 centímetros. Calcule. Vamos fazer a representação desse sólido, né? Então, vamos esboçar. Gente, uma dica é, faz primeiro as bases, tá? Tem gente que tem muita facilidade para fazer esse tipo de desenho. Outros podem ter um pouco mais. Eu sugiro que faça as duas bases primeiro, depois você vai ligando as arestas, ó. Aresta com aresta, aresta com aresta, tá meio tremidinha aqui, mas vai, ó. Aresta com aresta. Não, essa inchou, ó. Vamos tentar fazer assim, aí. Corrige, aí aqui. As do fundo aqui não vão aparecer muito pra gente, ó. Então, vamos tracejar, porque ela vai ficar bem, né, simétrica a face da frente, né, as arestas da frente. Então, você tem as do fundo lá. Prontinho. Então, nós temos um prisma de base hexagonal. O que pede de início aqui, ó? Ah, peraí, Sandra, ó, vamos marcar as medidas aqui. A altura dele é 5. Altura 5. 5 centímetros. E o hexágono da base tem o lado medindo 2. Então, tudinho é 2. Nossa, coincidência, né? Com aquele outro exemplo. A diferença daquele é que era um pentágono, era um pentágono a base, aqui é um hexágono. Prontinho, meus queridos, tá aqui a nossa figura. Ele quer a área, primeiro, de uma base só. Ou seja, ele quer a área de um hexágono regular. Um hexágono regular, como será que nós vamos fazer a área de um hexágono regular? Deixa eu ver se ele não corrige melhor aqui. Não corrigiu, mas tá bom. Dá pra perceber que é um hexágono. E quando fala que é regular, é porque todos os lados aqui vão ter a mesma medida, certo? Não sei se vocês se recordam, mas todo polígono regular é inscritível e circunscritível numa circunferência. Então, ele tem um centro. E esse centro, ao você ligar os raios dessa circunferência, você vai ter 6 triângulos. No caso do hexágono, são 6 triângulos equiláteros. Isso somente no caso do hexágono regular, galera. Se fosse um pentágono, os triângulos não seriam equiláteros. Sabe por quê? Presta atenção. Por que no caso do hexágono é mais fácil a gente ver ao contrário, porque eu fiz o desenho do hexágono. Se você calcular a medida do ângulo interno aqui, ó, quanto que você vai obter? 360 dividido por 6, ou seja, 60 graus. Ora, se esse ângulozinho aqui mede 60, e isso é raio, o triângulo é isósceles. Ora, os ângulos da base também são iguais, tá certo? 60 para chegar em 180, 120, dividido por 2, 60 também. Então, todos os triângulozinhos são equiláteros, ó. Vou até puxar ele fora aqui, ó. Triângulos equiláteros. E a medida do lado desses triângulos equiláteros é 2. Por que é 2? Ora, o lado do hexágono é 2.
Então, nós temos 6 triângulos equiláteros aí dentro. Como que a gente vai calcular a área de uma base, né? Que é formada por um hexágono aqui, ó, regular. Como que a gente vai calcular de uma, que é o que pede? Então, a área da base vai ser igual a área do triângulo equilátero multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes a área do triângulo equilátero. A área da base será... Não sei se vocês se recordam, meus queridos, mas a gente pode utilizar a área, a fórmula da área, base vezes a altura dividido por 2, mas aí a altura você teria que calcular o apótema desse polígono regular, pelo teorema de Pitágoras sai, né? Ou ainda usar direto aquela fórmula. Ó, vou pôr aqui, tá? A área do triângulo equilátero. Só do equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou ainda, para qualquer triângulo, você pode usar aquela fórmula meio vezes A vezes seno do ângulo. Ó, esse aqui tem 60 graus, ó. Meio vezes A vezes B vezes seno do ângulo. Também pode usar essa fórmula, tá? Qualquer dúvida com essas fórmulas, é só perguntar. Registra aí, depois a gente pergunta ao vivo mesmo. Então, nós vamos ter 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é isso aqui. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O nosso lado é 2, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui nós vamos poder cancelar esse 2 ao quadrado com 4, nós vamos ter 6 raiz de 3. Simples assim. Então, a área da base é 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Nossa, gente, ficou desorganizado isso aqui, ó. Aqui, ó, área da base. Agora, vamos fazer a área de uma face lateral. Eu quero de uma face lateral, é o que tá pedindo o exercício. Ele quer de uma só, ó. Olha isso. Ora, nós vamos ter a área de um retângulo, cuja base é 2 e a altura é 5. Então, a área de uma face. A área de uma face lateral. Base do retângulo vezes a altura, ou seja, 10 centímetros quadrados. Nunca se esqueçam da unidade de medida. Agora, a área lateral. Opa, a área lateral é composta por todos os retângulos, ó. Por todos esses. São quantos retângulos iguais? Então, bora lá, ó. A área lateral vai ser, nesse caso, 6 vezes a área do retângulo. Porque ele é um prisma regular, então os retângulos são todos iguais. Portanto, teremos a área lateral igual. A área de cada retângulo é 10. Nós temos 6, 6 vezes 10. Portanto, a área lateral igual a 60 centímetros quadrados. O próximo item é a área total. Ele pede a área total do prisma, né? A área total vai ser 2 vezes a área da base. Lembra que é o que a gente precisa para compor toda a superfície do prisma, dos breguetes aí, do prisma. Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Como que vai ficar? A área total igual 2 vezes a área da base é 6 raiz de 3, que a gente já fez aqui em cima, ó. 2 vezes a área da base mais a área lateral, que a gente também fez, que é 60, ó. Aí, nós vamos ter que é 12 raiz de 13 mais 60. Você pode responder assim e colocar a unidade de medida. Ou ainda, turma, é aquilo que a gente chama de uma forma mais elegante, né? Que é colocar em evidência o 12. Ficaria assim também, ó. 12 raiz de 3 mais 60 dividido por 12, 5 centímetros quadrados. Tá aqui, ó. Pode ser assim também, tá? Não é errado colocar assim. Se é uma questão discursiva, é uma prova discursiva, se você parou aqui antes, certíssimo, tá? Agora, é que às vezes, em prova de múltipla escolha, aparece naquele formato, no formato em evidência, né? Formato fatorado. Agora, vamos ao volume. O volume é igual. Como que é mesmo? A área da base vezes a altura.
Você pode atribuir letras, tá, gente? Você pode colocar para a área da base só AB, ou... Só que sempre é muito importante, quando você está fazendo um exercício discursivo, você especificar de quem que você está falando. Se você chama a área da base de X e você coloca volume igual a X vezes M, quem que é X? A área da base, né? Então, vamos ao volume. Teremos que volume igual. A área da base a gente já fez lá em cima, né? 6 raiz de 3. A altura do prisma é 5. Opa! Volume vai ser igual, 6 vezes 5, 30. 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok, turma? Vale ressaltar que aqui não está pedindo nenhum tipo de conversão, né? Mas a gente tem aquela... só retomando, tá? Que 1 decímetro cúbico, medida de volume, corresponde a 1 litro, medida de capacidade. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Só para lembrar, tá? Certo, meus queridos? Sigam agora o restante do roteiro e até loguinho. Beijos!